nosso bate-papo de hoje diz respeito a uma das lições aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E se trata dos 2 maiores mandamentos. Se lembram qual é o primeiro e maior mandamento? Vamos. Amar a Deus, não é? De todo o teu entendimento, acima de todas as coisas. Primeiro e maior mandamento. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso? E me propus então a vir conversar com vocês e tentar identificar se é possível vivenciar estes ensinamentos. Se é possível colocá-los em prática na minha vida ou para qualquer um de vocês nas suas próprias vidas. Não é? Só que antes disso, vou fazer um parênteses para lembrar um trechinho do primeiro capítulo do livro Lírios de Esperança, do Vanderlei de Oliveira, Mensagem do Espírito Hermance do Fogo. No primeiro capítulo deste livro, a autora espiritual relata os últimos instantes de Eurípides Barçanufo aqui na Terra. Ele desencarnou dia 1º de novembro de 1918. Na madrugada do dia 30 de outubro para 1º de novembro, ele, muito debilitado, recebe espiritualmente a visita de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré vem a ele em nome de Jesus e vem fazer uma proposta para ele. Se ele gostaria de continuar a vida terrena, dando o prosseguimento à sua proposta de ajudar os pobres, de cuidar dos desválidos, ou se ele aceitaria um convite de Jesus para que ele pudesse cuidar no mundo espiritual daqueles espíritos que ainda tinham dificuldades de vivenciar os ensinamentos de Jesus. E ele então responde a Maria de Nazaré que fosse feita a vontade de Deus. E ela lhe pergunta se por acaso ele se lembrava do último encontro que ele, Eurípides, tinha tido com Jesus e qual o motivo de Jesus ter chorado naquela ocasião. E vejam, Jesus chorado. E aí eu preciso ler, porque é extremamente importante a gente não interpretar e passar com as nossas palavras. Mas Eurípides se recordava e a resposta dele: Jesus chorou pelos que lhe conhecem os ensinos, mas não o vivenciam na atitude. Então, quantos de nós conhecemos o Evangelho, mas nós não o compreendemos a ponto de vivenciar os teus ensinamentos? Tanto que muitos de nós, inclusive espíritas, acham que dá para vivenciar o Evangelho dentro da casa espírita. Quando sai da porta para fora, sem chance. Já ouvi de alguns amigos de jornada reencarnatória, quando tiveram contato com a doutrina espírita, que conheceram o Evangelho e que falaram: não, isso daqui é impossível de ser vivenciado por alguém aqui na face da Terra. Eu não tenho condições de ser espírita. E continuou a sua caminhada com outras escolhas. E a proposta, efetivamente, de Jesus é que cada um de nós vivencie aqueles ensinamentos como ele os exemplificou para a gente. E Eurípides então assume o compromisso de identificar na espiritualidade quais eram as causas das dificuldades que nós, que conhecemos os ensinamentos de Jesus, de não os praticarmos, de não os vivenciarmos, de retornarmos à erraticidade depois de desencarnarmos e chegarmos lá e estarmos quase cru ainda,
e termos tido pouco aproveitamento, pouco aprendizado, poucas construções do bem, aqui em uma reencarnação. E continuamos patinando nas nossas reencarnações. Nós não conhecemos os ensinamentos de Jesus nesta ou na encarnação passada. Já tem aí quase 10 reencarnações que nós estamos, vivenciando, reaprendendo o Evangelho de Jesus. Mas isto ainda não foi impregnado no meu espírito, no meu ser espiritual, em mim espírito, não no meu espírito, perdão, em mim espírito, em mim ser espiritual. E o Eurípides fica 80 anos num hospital na espiritualidade, recebendo então nós cristãos de todas as origens e tentando identificar por que é que nós não conseguimos vivenciar o Evangelho. Para isso, Eurípides é originário da cidade de Sacramento, Minas Gerais, e por isso ele trouxe naquela cidade, em 1990, uma metodologia de compreensão do Evangelho, que se chama evangelização de espíritos. Invariavelmente na casa espírita a gente tem evangelização da infância e da juventude. A proposta deles é evangelizar o espírito, já que o espírito não tem idade. Tanto que para nós, eu sou trabalhador do Irmã Francisca há 30 anos, para nós temos este ano 30 bebês na evangelização de espíritos. Bebês, alguns meses de idade. E vai daí até o final da juventude. Mas a proposta da evangelização de espíritos não é para evangelizar os outros, é para evangelizar a mim. É me permitir ter esta compreensão do Evangelho para que eu possa utilizá-lo na minha vida. E dentro deste trabalho de Eurípides lá em Sacramento, eles também desenvolveram uma metodologia para que a gente pudesse compreender melhor os ensinamentos de Jesus que estão nesse roteiro de vida que é o Evangelho. E é isto que eu quero passar para vocês. A nossa casa vai lá para Sacramento, sorver destes ensinamentos há 15 anos, e há 5 anos a gente vem trabalhando com esta forma de olhar o Evangelho. Para isso, temos uma equipe que se reúne quinzenalmente e que se debruça sobre este entendimento. E depois, isso é multiplicado nos grupos, acho que são 12 ou 14 grupos durante a semana, que faz o estudo do Evangelho, aberto ao público, a quem quer assistir. Então, trazendo estes 2 maiores mandamentos, o primeiro deles, amar a Deus. Então, eu me debruço refletindo, e é uma coisa que a gente aprende ao estudar o Evangelho, refletir sobre o que Jesus quis dizer para mim com amar a Deus. E eu preciso identificar se eu já trago recursos aqui dentro que me permitam saber se eu amo ou não a Deus. Em que estágio que eu estou? Não é isso? Já que talvez estes ensinamentos eu ainda não os tenha de forma completa construído na minha intimidade, mas tenho alguns fragmentos de alguns deles. Então, eu, Cláudio, refletindo a respeito, se amo ou não a Deus, senti uma dificuldade enorme de poder dizer afirmativamente, sim, eu amo a Deus. Primeiro porque ele é uma entidade abstrata e eu sou mais sinestésico, não é? Quem fez programação neurolinguística sabe que o sinestésico ele precisa palpar, pegar, não é? Tem que ser mais prático. Sou extremamente lógico e racional na minha formação, não é isso? E Deus é abstrato. Foi uma dificuldade enorme para mim poder compreender o ensinamento que Kardec traz na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Não é? E não quem é Deus. Porque até então eu tinha também a imagem de que Deus é aquele velhinho, né, pai bondoso, amoroso, mas não é. Ele não é humano como nós. E ele está ao mesmo tempo distante e envolvente. Envolve no seu fluido a todos nós. Nós permeamos a Deus todo instante. Mas eu conseguia, a duras penas, compreender o que é Deus e como ele se manifesta
manifesta através da humanidade e através da natureza. Mas precisei de muito esforço para isso, para compreender o que é. Precisei de esforço também para poder sentir a manifestação de Deus na minha existência. E foi nos momentos de dificuldade que eu vivenciei na minha vida, quer seja no lar, quer seja no trabalho, na casa espírita, a gente vivencia dificuldades em todos os ambientes. E refletindo a respeito, aí pude ver, não é, quão grande a misericórdia de Deus foi para mim, me sustentando nestes momentos de dificuldade. Então, estes aspectos de Deus, eu posso dizer que já consigo compreender. Mas sou franco a dizer para vocês que ao final das minhas reflexões, eu cheguei à conclusão que eu não sei ainda o que é amar a Deus. Pode ser que vocês já tenham conseguido esta conquista. Eu ainda não tenho. Ainda vou precisar trabalhar muito, não é? Talvez muitas reencarnações até conseguir atingir este estágio de compreensão e de sentimento. Então, se não dá ainda para eu compreender plenamente o que é amar a Deus, eu resolvi, esquartejando Jack, passar para a segunda etapa. Mas quem sabe amar ao próximo fica mais fácil. Afinal, o próximo é palpável, é visível, né? A gente convive, a gente se relaciona, a gente se abraça, a gente chora, a gente quebra o pau, né? Então fica muito mais fácil. E aí eu tive que parar para pensar qual é essa amplitude que Jesus me coloca de entendimento do amar ao próximo. E aí eu vi que efetivamente amar aqueles mais próximos do meu círculo familiar, nem todos, mas eu já consigo, não é? Pai, mãe, a minha irmã, minha esposa, minhas filhas, genros, netos, não é? Agora tem aquele cunhado, putz, é dureza. E é próximo, está ali no núcleo familiar mais próximo da gente, mas... né? E aquela sogra, como é que faz? Ai, Senhor, a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, não é? E aí eu comecei a perceber que para mim ainda faltam recursos para eu poder amar ao próximo mais próximo. E Jesus me propõe que eu ame aos meus inimigos. Caramba, se para amar o cunhado e a sogra está difícil, o que dirá eu conseguir amar os inimigos? Oh, Deus, pelo amor de Deus, assim, né? Será que você não está forçando a barra aí? Eu vou perder meus cabelos aqui nessa existência? Eu não estou para tudo isso, né? Vocês podem reparar. Então, poxa vida, aos poucos, durante estas reflexões, eu fui tirando as conclusões e fui vendo que, mesmo dentro daquela proposta de Jesus, que amar aos meus inimigos não significa eu ter a mesma afeição fraternal que eu tenho para os entes queridos, mas simplesmente pelo fato de não desejar mal ao meu inimigo, eu já estou no bom caminho, que um dia lá na frente vai me permitir construir laços de afeição com ele, mas mesmo assim eu não consigo ainda desejar o bem a todos aqueles com quem eu tenho laços de inimizade. E eu também, para mim, cheguei à conclusão que ainda não sei plenamente amar ao meu próximo. Que eu já tenho algumas construções que me permitem amar aos mais próximos. Aqueles com quem eu já venho, não é, em algumas construções, construindo esses laços de afeição. E preciso desenvolver esforços muito grandes para que eu possa... não é, derrubar as barreiras que eu mesmo criei junto àqueles que eu ainda não tenho afeição, para que a gente possa, quem sabe nesta existência, podermos viver mais fraternalmente, ou pelo menos nos aproximarmos. Mas ainda não amo o meu próximo dentro desta proposta abrangente que é a colocação de Jesus. Estou no caminho, porque já faço isso, não é, com alguns. Mas ainda preciso melhorar muito dentro desse aspecto. Bom, se não dá para vivenciar em plenitude também esta primeira parte do segundo mandamento, não é? Esquartejando Jack, vamos para a última parte.
amar a mim mesmo. E aí eu pensei comigo, nesse aspecto eu deito e rolo. Se eu não gostar de mim mesmo, quem é que vai gostar? Não é? Então, poxa vida, eu falei, acho que nesta seara aqui, eu pelo menos não vou tomar uma bordoada tão grande. Mas deixa eu parar para pensar um pouquinho, não é? Como é que eu posso saber se eu gosto de mim ou se eu não gosto? A doutrina espírita, ela nos ensina o que nós precisamos fazer para nos melhorar e nos ensina também como fazer para nos melhorarmos. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, questão 919, conhece-te a ti mesmo. Então lá nós temos, não é, Santo Agostinho, que nos dá um roteiro perfeito do que eu preciso fazer ao final de cada dia para poder perceber se eu conheço a mim mesmo. E olha, hajam reflexões, viu gente? Não é? Isso é todas as noites. Logicamente eu não consigo fazer isso todas as noites no começo, mas demanda um esforço muito grande da minha parte, não é, para tentar fazer isto, não é, uma vez por semana, não é, depois de algum tempo 2 vezes por semana, depois de algum tempo 3 vezes por semana, até que algum dia lá na frente eu vou conseguir fazer essas reflexões toda noite, antes de botar a cabecinha no travesseiro. Mas ali eu tenho um roteiro para eu poder saber se efetivamente eu me conheço ou não. Eu tenho também uma outra forma de saber isso, que está no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, que é o homem de bem. Lá tem mais ou menos 20 itens que configuram os caracteres do homem de bem, para que eu possa, não é, saber se eu tenho alguma coisa ou não daquilo. E aí então, poxa, vamos parar para pensar se eu gosto de mim mesmo de forma efetiva. Então eu comecei pelo aspecto mais simples. Se eu gosto de mim mesmo, eu vou cuidar deste corpo físico. E por que é importante cuidar do corpo físico? André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele explica para nós, se muito não me engano, no capítulo 12, não é, que a maior parte de nós espíritos reencarnados aqui na Terra não somos completistas. Não é um pouquinho, é a maior parte. Mais da metade de nós reencarnados na Terra não somos completistas. Isto é, no nosso planejamento reencarnatório, tem um tempo previsto para cada um de nós viver a vida terrena. E a grande maioria de nós desencarna sem ter completado este tempo. A maior parte de nós somos suicidas, como ele coloca. André Luiz foi um suicida. Não é? Comia demais, bebia demais e outras coisinhas demais. E por conta disso, desperdiçou uma grande parte das suas energias e não conseguiu completar o tempo da sua reencarnação. E aí foi viver uns tantinhos, 8 anos no umbral, não é isso? E aí eu de vez em quando falo, né? Se ele, André Luiz, passou 8 anos no umbral, imagine eu aqui. Né? Então eu tenho que me esforçar muito para ver se consigo não ficar muito mais tempo que ele lá no umbral. Mas, olha só, não é? Não somos, na grande maioria, completistas. E não somos completistas porque não cuidamos, não é, desta máquina que nós recebemos como dádiva divina para que nós possamos vivenciar a experiência reencarnatória, a nossa oportunidade de nos reeducarmos moral e espiritualmente. Então, por isso, quando eu planejo aqui reencarnar, eu assumo o compromisso comigo e com a espiritualidade de cuidar deste invólucro físico. Então, eu cuido da minha higiene pessoal, banhinho pelo menos uma vez por dia, com esse calorão talvez 2 ou 3 vezes, pelo menos uma vez por dia, não é? Senão os bichinhos não vão juntar lá, as traças comem. E eu escovo os dentinhos, não é isso? Algumas vezes eu tenho que usar, não é, o desodorante, não é, para não incomodar os circunstantes, mas cuido desse aspecto da higiene pessoal, não é? Faz parte. Eu preciso me alimentar, não preciso?
A alimentação é extremamente importante porque através dela eu sorvo uma parte do fluido universal que existe no ambiente e que me permite recarregar as baterias. Não é? Aí eu falo, lógico, eu como muito bem. Big Mac, batata frita e refrigerante. Será que a comida do século, é efetivamente a mais saudável? Será que eu me debrucei para pesquisar, para consultar os entendidos em nutrição, perguntar para os médicos o que é uma alimentação natural e saudável? Porque se eu me lembro bem, os nossos avós tinham um número infinitamente menor de doenças do que nós temos hoje. Hoje nós temos aproximadamente metade da população do planeta com obesidade, com pressão alta, com diabetes e vai por aí afora. E a gente não tinha quase nada disso na época dos nossos avós. Mas eles tinham outro estilo de vida. E a alimentação deles, que vinha do quintal em grande parte, e de uma agricultura mais familiar, sem grande quantidade de produtos químicos, que aumentou a produção em larga escala para atender a demanda, mas que perdeu em qualidade. E por conta disso, o nosso corpo deixa de ser saudável, porque muitas vezes eu não tenho conhecimento do que é a alimentação saudável. E a hora que eu fico sabendo, eu vou ter que me reeducar. E isto demanda esforço da minha parte. Não quer dizer que eu vou precisar deixar de comer o Big Mac, não vou precisar deixar de comer a batata frita, não vou precisar deixar de comer os docinhos que tem na Real, e nem o refrigerante. Mas eu preciso aprender o que comer que seja saudável para o meu organismo, porque eu sou responsável por ele. E vou ter que prestar contas desta responsabilidade quando chegar na erraticidade. E aí? Um outro aspecto. Eu cuido da saúde, visito os médicos regularmente. Quando não estou bem, eu respeito a orientação do médico, ou o médico me manda tomar 2 comprimidos por dia, eu só tomo 1. Ele manda tomar 1 por dia, eu tomo 1 a cada 2 dias. Como é que eu faço? A prescrição eu sigo religiosamente. Quando me é indicado para o restabelecimento da minha saúde espiritual fazer o tratamento fluidoterápico, eu faço efetivamente? Ou eu sou mais adepto do fluidoterápico e sou relaxado com o tratamento da medicina aqui terrena, ou vice-versa? Porque as duas se complementam. A ciência está à disposição das necessidades da humanidade. Então eu não posso deixar de lado o tratamento da medicina terrena. E da mesma forma, o tratamento espiritual é para a minha estrutura energética, para o ser espiritual que eu sou. E eu faço isso com o cuidado que eu necessito, com o que me recomendam, porque se não o fizer, eu estou relaxando. Não só esses, de cuidado com relação a mim mesmo. Eu não sou um ser material. Eu sou um ser espiritual que se utiliza desta vestimenta carnal temporariamente durante esta reencarnação, assim como tive centenas, milhares de outras vestimentas como essa, com características diferentes, não é isso? Bom, mas não sendo só material, isso quer dizer que eu tenho uma estrutura emocional, uma estrutura psíquica, que é característica minha como espírito, que não faz parte do meu corpo físico, que não está concentrada numa parte física do meu corpo, mas está na minha consciência espiritual e no meu perispírito. E eu cuido disso efetivamente. Eu cuido das minhas emoções, das minhas sensações, das minhas paixões. E aí eu cheguei à conclusão que de vez em quando eu cuido, não é? Mas de vez em quando eu não cuido. Sim. Assim como o médico, o endocrinologista me recomendou, precisa fazer exercícios diariamente, e eu ainda vivo a minha vida sedentária.
Eu ainda não desenvolvi os esforços que eu necessito para fazer os exercícios diariamente, como o médico me recomendou. E eu sei que posso pagar um preço por isso de uma hora para outra. O que já por si só demonstra que eu ainda não gosto de mim tudo aquilo que eu precisaria. E cada uma dessas coisas que eu falei para vocês, se alguma delas eu não fizer por mim mesmo, é demonstração de que eu ainda preciso desenvolver algumas construções, fortalecer a minha vontade para poder então fazer aquilo que eu necessito. E aí então eu vou poder dizer para mim mesmo, eu gosto de mim. Mas se eu não me exercito como me foi recomendado pelo médico, eu ainda estou devendo para mim. E com relação às emoções, se de vez em quando eu me deixo envolver pelo desânimo, pela tristeza, se eu me deixo envolver pela ansiedade, pela aflição, são sentimentos extremamente destrutivos para a minha saúde enquanto espírito aqui reencarnado. Então, se eu fico alimentando esses sentimentos aqui na minha intimidade, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, eu vou com isto danificando o meu perispírito vibratoriamente. E depois de algum tempo o perispírito danificado, aparece a doença física. E aí fica muito mais difícil de consertar. Principalmente porque as doenças que são originadas por um dano que eu mesmo causei no meu perispírito, não tem medicina terrena que possa resolver, gente. A medicina terrena ainda não cura o perispírito. Se nós formos ver na introdução do Evangelho, acho que no penúltimo item da introdução do Evangelho, Kardec coloca que o dia em que a medicina terrena ela conseguir vislumbrar o perispírito, ela vai avançar muito mais rapidamente para curar as doenças do espírito. Mas isso ainda demora um pouquinho, ainda é incipiente. A instituição das associações médico-espíritas pelo Brasil afora, que estão desenvolvendo pesquisas nesse sentido, para relacionar as doenças construídas pelo próprio espírito, por si mesmo, por mim mesmo, no meu perispírito. Porque a ansiedade, a aflição, remoer as coisas durante muito tempo na minha consciência, me levam a ficar doente. Primeiro, crio uma atmosfera psíquica negativa ao meu redor, me envolvo em sombras, atraio a espiritualidade inferior que se abraça a mim e me influencia negativamente. Eu não preciso de nenhum inimigo para me desejar mal, gente. Sou eu mesmo que faço o estrago para mim, na minha economia espiritual e física. Agora, se eu estou procedendo desta forma comigo mesmo, então eu chego à conclusão que eu gosto um tantinho assim de mim, mas não um tantão deste tamanho. Que eu ainda preciso desenvolver esforços muito grandes para construir sentimentos mais elevados, me afastando das sensações da vida material, dos instintos que ainda falam muito forte aqui na minha intimidade, dos vícios que eu ainda trago na minha estrutura moral. Então preciso desenvolver esses esforços em meu próprio benefício. E aí, será que eu posso dizer que efetivamente gosto de mim para valer? De acordo com a proposta que Jesus me coloca no ensinamento, amar ao meu próximo como a mim mesmo? Se eu não consigo fazer as coisas ainda em meu próprio benefício, como é que eu posso afirmar com 100% de certeza que eu amo o meu próximo? Uma vez uma senhora foi pedir a Gandhi, que ajudasse o seu filho a deixar de comer açúcar, porque ele tinha diabetes muito elevado. Naquela época os recursos da medicina para vencer a diabetes ainda não estavam tão avançados como hoje,
né? E Gandhi então pediu para que ela voltasse na semana seguinte para que ele pudesse atender o seu pedido. E ela estranhou. Imagina, Gandhi, com todo o potencial que ele tem, ele pediu uma semana para uma coisa tão simples, não é? Que é orientar o pequenino ali, não é? Para que ele pudesse, não é? Ou deixar de comer ou diminuir bastante o seu consumo, não é? De doces e guloseimas. Mas tudo bem, era Gandhi, né? E ela foi fazer o pedido, então humildemente retornou para casa, aguardou uma semana depois, não é? Ela voltou, não é? Trouxe o filho junto com ela novamente, não é? Os dois diante de Gandhi, e ele se dirigiu ao garoto, não é? Menino, você precisa, não é? Deixar de comer açúcar. Você tem o diabetes e o açúcar vai te causar um grande mal na existência. Ela ficou boquiaberta e não se conteve, logicamente. Gandhi, me explica uma coisa. Você não podia ter dito na semana passada isso daí com meu filho? Por que cargas d'água você pediu uma semana para vir dizer isso que você, sabe, não estou entendendo? E aí ele explicou para ela que para ele poder pedir ao menino que deixasse de comer o açúcar, ele passou a semana inteira sem consumir o açúcar. Como é que ele podia pedir para alguém fazer alguma coisa se ele próprio não fazia aquilo? Então, para que eu possa demonstrar a Deus que eu amo o meu próximo, e para mostrar ao meu próximo que eu o amo, eu tenho que dar o exemplo. E se eu der a ele o exemplo de que eu não gosto de mim, em função das coisas que eu ainda não consigo fazer pelo meu próprio bem, como é que eu posso dizer que gosto dele ou de qualquer um de vocês? Fica difícil. Então vejam, né? A proposta de estudo do Evangelho é para que a gente possa se debruçar, não é? Em como eu compreendo a ponto de viver estes ensinamentos. E eu preciso ainda de um outro recurso, não é? Assim como eu tenho um referencial, porque não dá para sair tudo da cabeça da gente. E por isso o estudo do Evangelho nós fazemos em grupo, não é? É uma construção constante, um aprendizado constante. Não tem uma receita pronta. Nós aprendemos com a coletividade ao fazer o Evangelho, não é? E aí a gente precisa ter um referencial para saber se está ou não no caminho certo. Não é? E nós temos no Evangelho um destes referenciais, que é aquele item sede perfeitos, o capítulo sede perfeitos, aquele item o homem de bem. E o outro, as leis morais, parte terceira do livro dos Espíritos, que nós precisamos nos debruçar a ponto de compreendê-las da mesma forma, não somente conhecê-las. Nós precisamos interiorizá-las. Elas precisam fazer parte do nosso patrimônio, de forma que nós possamos checar a cada pensamento que a gente tem, a cada sentimento que brota no nosso coração, a cada fala, não é, que eu ofereço aos companheiros de jornada, a cada ação que eu pratico na minha existência, que eu possa comparar se eu estou fazendo tudo isso dentro destas leis. Cláudio, mas isso é muito difícil. Bom, vai levar um tempo. Quantas vezes foi pedido ao Divaldo para que ele lesse o livro dos Espíritos? Alguém se lembra? Algumas dezenas de vezes, não é? Para ler, não é? Aí depois foi pedido a ele que estudasse o livro dos Espíritos, não? Então eu leio algumas dezenas de vezes para conhecer. Depois que eu conheço, eu vou me debruçar e começar a estudar. E estudando, refletindo, eu passo a compreender, me aproprio daquilo e posso então vivenciá-lo. Mas se for difícil e vai demorar um pouquinho mais de tempo, o Evangelho nos ensina, né, com, sabe, uma única fala de Jesus, que se eu pautar a minha existência por ela, com toda certeza eu não vou me desviar 1 centímetro que seja do bom caminho.
faça ao próximo o que você gostaria que fizesse para você. Basta isso. Mas eu preciso destes referenciais, não é, para poder aferir se, não é, eu estou indo, não é, no bom caminho ou não. Se estou melhorando alguma coisa ou não. Então eu preciso me debruçar pelo conhecimento, né, destas partes do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para que eu possa, aos poucos, sabendo se efetivamente eu estou compreendendo esta proposta de Jesus, de vivenciar o Evangelho, de não simplesmente conhecê-lo. Quem sabe contribuir de alguma forma lá na frente, para que Jesus não precise chorar pela humanidade terrena. Não é? Nós estamos vivenciando um século de transição. A irmã Cidufo coloca isto nesse livro, Lírios de Esperança. E é extremamente importante, nos diz Eurípides, que nós acordemos para esta necessidade de vivenciar o Evangelho, de aproveitar melhor a reencarnação que nós temos em mãos nesse instante e podermos dar passos mais largos na própria evolução moral e espiritual. Se eu conseguir realizar, pelo menos em grande parte, esta tarefa, provavelmente eu vou estar cumprindo com o meu próprio planejamento reencarnatório. Agora, já pensou? Desencarnar, voltar para a espiritualidade, chegar lá na colônia, depois de passar alguns anos no umbral, logicamente, e de repente ir lá ver o balanço da minha reencarnação. Né? Planejado 80 anos, vivido 56. Imagina se não vai ser frustrante, não? Com tudo aquilo, não é, que eu já aprendi dentro da doutrina espírita, não é? O que é que efetivamente eu estou aproveitando? E a doutrina espírita não coloca para nós, não é, que a nossa transformação vai acontecer do dia para a noite. Não. A própria doutrina espírita ensina-nos que na natureza nada dá saltos. Que o nosso progresso, ele ocorre em pequeninas doses. Tanto que no planejamento reencarnatório, nós avaliamos com a espiritualidade o caminhão de débitos que a gente traz de tantas reencarnações em relação às leis divinas. Né? E é um caminhão de débitos que a gente traz. Aí, nós escolhemos, não é, 1, 2, aqueles que têm maior potencial, quem sabe 3 itens a serem trabalhados em uma reencarnação. Não é? Às vezes eu venho com os ciúmes, não é, construído em tantas reencarnações, e venho aqui para aprender a desalojar esse sentimento maldoso, maléfico da minha própria intimidade, que prejudica aqueles que estão à minha volta e principalmente a mim mesmo. Outras vezes, o meu desafio é a paciência, já que eu me irrito, explodo facilmente. Pode ser que o meu desafio seja a obediência. Porque a doutrina espírita me ensina que é preciso que eu aprenda a obedecer às leis divinas. Só que eu tenho sido rebelde em todas estas reencarnações e ao invés de obedecer às leis, eu infrinjo as leis. E aí eu vou aumentando os débitos na contabilidade divina, não é isso? Mas vejam que a proposta do planejamento reencarnatório é para, sabe, vencer 1, 2, 3 desafios, que é o máximo que eu consigo suportar numa existência, entre expiação e provas. Então vejam, não é algo tão grande, mas pelo fato de eu vir construindo esse sentimento inferior na minha intimidade há tantas reencarnações, ele se constitui num desafio enorme para que eu possa vencê-lo aqui nesta existência. Sim. Então, eu preciso me empenhar ao máximo. E aí eu preciso
não é? Com a ajuda da espiritualidade, com muita reflexão, com o apoio do meu anjo da guarda, porque o planejamento reencarnatório não vem escrito, não é? Naquele manualzinho, quando a cegonha entrega a gente para o papai e a mamãe, não está lá o planejamento reencarnatório da gente. Vocês receberam o manual, não receberam? Não é? A cegonha entregou. Não é? Não. Bom, se não tem manual também não vai ter o planejamento reencarnatório. Mas nós conseguimos, com o apoio da espiritualidade, muita reflexão, muito estudo do que é e como a gente consegue este apoio da espiritualidade, nós conseguimos identificar pela inspiração as linhas mestras do meu planejamento, do próprio planejamento reencarnatório, não é? E aí saber se efetivamente também eu estou no meu caminho, se eu estou no bom caminho. Então, gente, não é? Vejam como nós desenvolvemos as nossas reflexões nos nossos grupos de estudo do Evangelho, para ver como eu posso fazer melhor as coisas na minha existência. E aí, aos poucos, eu vou estabelecendo as minhas metas, não é? Já que eu quero alcançar algum daqueles itens do homem de bem, eu quero infringir menos as leis de Deus. Será que na minha convivência com meu ente querido, eu ainda estou fazendo para ele coisas que eu não gostaria que ele fizesse para mim? E aos poucos, então eu vou realizando as transformações. Não posso nunca me esquecer de um ensinamento que tem neste capítulo 17, Sede Perfeitos, que é o verdadeiro espírita. E ele diz, Kardec diz para nós que o verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a angelitude. A angelitude para nós está a milhões de reencarnações para frente. Mas o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, primeiro. E segundo, pelos esforços que ele desenvolve para vencer as suas más inclinações, os seus sentimentos doentios, que ainda eu mesmo abrigo na minha intimidade. Pelo esforço, gente. Então isto significa que eu preciso movimentar a minha vontade. E Leon Denis me ensina isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como é que eu movimento a minha vontade? Como é que eu me esforço por mudar os meus pensamentos? Ponto de partida para tudo que eu quiser fazer na minha existência. O sentimento, a fala e as atitudes, elas são, não é, acionadas sempre a partir do meu pensamento.